Hey guys, it's Conan Robert for International Pulse Research. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, segunda-feira. Gostaria de agradecer aquelas pessoas que nos acompanham através do YouTube, na nossa comunidade. E você que está vindo pela primeira vez, don't go away, stick around, você decide aí no finalzinho. Legal, então? Vamos falar um pouco sobre liberdade de expressão. Tomem cuidado, porque estão querendo nos calar, principalmente nós que somos progressistas, nacionalistas, nós que estamos aí na linha de frente para poder fazer essa revolução, e aqueles que estão vindo na contramão, na contra-revolução, querem nos calar. Então vamos falar um pouco sobre aí o ministro da Justiça, que preparou aí um dossiê. Ele tem nomes, fotografia, endereço de redes sociais das pessoas que estão sendo monitorizadas. Que legal, né? É uma polícia federal contra o seu próprio povo. É uma polícia que usa a supremacia da inteligência para contra-atacar o seu povo mediante ao contraditório. Então você não pode falar absolutamente nada. Você tem que ser massacrado todos os dias. Ou seja, o que pode ocorrer após o Jair Messias Bolsonaro afirmar que antifascistas são grupos marginais, grupos terroristas que querem se movimentar e quebrar o Brasil. Hoje você não pode vestir uma camisa vermelha do Flamengo, porque senão você é considerado esquerdopata. Há um título, criaram, né? Estereotipo, criaram um estereotipo. Então no Brasil existe um separatismo. Você não pode passar a linha demarcatória. Você não pode falar nada referente a socialismo, comunismo. O PT sempre foi comunismo, a esquerda sempre foi comunismo, que rasga criança, come criança. Tá tudo invertido os valores. Então você está vivendo uma disseminação aí de um factóide político, se você for analisar. Então o governo Bolsonaro está mantendo aí um dossiê antifascista para poder organizar perseguições políticas. E diga de passagem, o ministro da Justiça já colocou em prática em junho, o mês passado, uma ação sigilosa sobre um grupo de 579, quase 580 servidores federais e estaduais, não só da educação e da segurança, sendo identificado como antifascista. Então você não pode falar absolutamente nada, porque você não tem direito de resposta. O governo pode te atacar, contra-atacar, o governo pode tirar todos os seus direitos, te massacrar, te calar. Daqui um dia você entra na sua casa, você vai colocar a chave no portão, você fala, o que está acontecendo? Aparece a pessoa lá dentro e fala, isso aqui é meu. Então, a gente está perdendo absolutamente tudo. Até daqui a pouco você não vai conseguir mais respirar. Então, nesse dossiê, possui nomes, fotografias, endereços de redes sociais das pessoas monitorizadas. Que legal, né? Puxa, que legal. Será que se a gente for fazer uma espécie de... na família do Bolsonaro, será que vai ser alguma coisa por detrás? Se a gente for torcer, quantos imóveis vai... Principalmente fazer uma redada aí nesses ministros do STF. Não, só nessa galera que tá aí. Vamos pegar o pessoal do PSDB ali, né? Vamos manter, né? A nomenclatura, né? PSDB. Interessantíssimo, né? Então, você que... A ideia é essa. O plano B depois é despolitizar, porque ele fez o quê? COAF, Banco Central. Ministério da Justiça, vem pra cá. Polícia Federal, vem pra cá. PGR, vem Aras. Entendeu? Ali ele cerca. Ele cerca. Aí vem o ministro Moraes, que faz aí a analogia, que a gente também vai estar comentando agora. Então, nessa ação expressa mais uma vez, ou seja, nessa ação se expressa mais uma vez o autoritarismo do governo de Bolsonaro. Então, deixa eu te explicar para você. Todo governo proto-fascista governa. Por quê?
O neoliberalismo, ele fleta de frente com o militarismo. Ou seja, nós temos fascismo com os militarismo que não serve absolutamente para nada. Então aí, só para encher linguiça, ainda recebe milhões e milhões de reais. Ou seja, bilhões. Só o judiciário custa 85 bilhões, dinheiro que sai seu. E aí? Então a gente tem que entender isso. O que que acontece? Então, o que que eles querem fazer? Esse governo que governa com a minoria, o seu programa de gestão é o quê? É o caos, o medo, a opressão. Contra quem? O seu próprio povo. Então eles querem intimidar a sociedade entre todos os outros aspectos para que você fique vulnerável. As pessoas têm mais medo da polícia do que do próprio ladrão. Então essa ação expressa mais uma vez o autoritarismo do desgoverno Bolsonaro, que é clara a intenção de organizar uma perseguição. É uma prática, você não pode soltar um rojão em comemoração do gol do Corinthians, porque senão eles vão achar que é bomba. Então essa prática de censura de perseguição política é herdada desde a época da ditadura militar. Então o Brasil já vive literalmente aí um espaço atingido. Nós estamos aí against the wall, contra a parede. Esse período nefasto da história, apoiado e financiado pelo imperialismo norte-americano, daqui onde que Bolsonaro e seus apoiadores estão reivindicando. E falar do imperialismo norte-americano, a gente está vendo aí também que existe a proliferação das embaixadas no Brasil, que também abre espaço para essas negociações que eu vou estar explicando sobre compliance novamente. 15 funcionários que trabalham na Petrobras, na Eletrobras, na Odebrecht, JBS, para passarem informações sigilosas para o DOD, para o DLC, Department of Home Security, e o Departamento de Justiça. É mole? Até o satélite que está no ar, que está acima do espaço aéreo brasileiro, é norte-americano. Então, você está aí, sem dúvida nenhuma, perdendo até o ar que você respira. Então, essa perseguição política é uma reflexão da censura do segundo pacto de Jair Messias Bolsonaro. A ideia é o quê? Despolitizar a sociedade como um todo, e essa opressão junto com os militares é para fazer uma contrapartida contra a própria sociedade, diga-se de passagem. Então, essa repressão de censura de Bolsonaro que quer impor sobre as lutas de classe contra as opressões e acima da gente, né, numa contra-revolução, já que o nosso foco é o processo revolucionário. Então, quem que financia todas essas parafernália aí? O próprio governo recebe todas as indicações, enfim, recebe toda a informação de como deve atuar, porque a gente sabe que existe um poder real que realmente está por trás. Então você que está aí do outro lado, que você possa realmente prestar atenção, que essa é o meio, ou seja, esse é o meio de debate democrático, onde a oposição burguesa coloca em contrapartida o contraditório na lata do lixo. Então eles querem avançar contra todas as pautas socialistas, enfim, todas as pautas sociais e principalmente contra a luta de classe e principalmente contra o proletariado, você que está aí muitas das vezes perdido. Então a gente vai passar aqui uma relação, porque aí a gente vira a mesa. A gente viu que na época o ministro do STF, Edson Fachin, agora foi escolhido como relator na ação apresentada pelo Jair Messias Bolsonaro dia 25. Então, o Moraes vai lá, breca os perfis do pessoal do Twitter, do Instagram, do YouTube, enfim, principalmente do Facebook. Agora ele quer voltar atrás. Então, presidente Jair Messias, protofascista Bolsonaro, ele quer que todos os perfis dessas pessoas, eu tenho aqui a relação 16 nomes, Roberto Jefferson, esse aí é um réu confesso do mensalão, vocês lembram? Tá com câncer, tá aí na reta final, ex-deputado, presidente do PTB. Agora ele quer mostrar
entender o serviço, ele quer vender a imagem para que ele possa realmente voltar. Aí você vê o velho da van, que também o Robert Jefferson tem o Twitter. Então o pessoal tá afinado na tecnologia da informação. Aí o Luciano, esse cara aqui, ele fez 55 transações com o BNDES, dinheiro seu, dinheiro que é supostamente para ajudar o microempresário. Esse velho da van, ele tem 3 aí redes sociais que vocês sabem quem que é. Aí depois entra o fundadora da Smart Fit, esse Eduardo Corona, nunca vi falar. Para mim também é uma pessoa que não contribui com nada, é contra o pobre, o negro, o índio, com certeza o nordestino. Aí vem o Otávio, que é ex-membro do quê? Vem pra rua. Isso make sense? Aí vem o Alan dos Santos, Terça Livre, dono do blog conservador Terça Livre. Aí tem estreia. Aí vem o Bernardo Kirchner, jornalista e YouTube. Meu cara, fica imaginando se o YouTube fechar. Se o YouTube fecha no Brasil, acabou. Vai todo mundo vender limão na feira. Aí vem o Marcelo Satin, que é presidente da Frente Conservadora do MT. Pode ser Mato Grosso, eu não sei. Que legal, né? E o interessante que essas pessoas que estão aqui, eles defendem a moralidade das famílias, os costumes religiosos, e ninguém vai para a igreja, fuma que nem dragão, de cada 10 palavras, 9,9 só palavrão, e eles querem defender. É isso que eu falo, gente. O meu compromisso define o meu caráter. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. E eles estão aqui. Aí depois vem aquela ex-feminista, aquela que perdeu a identidade, que foi presa também, para poder se lançar em campanha agora, né? É tudo isso para ficar... Todo mundo quer Estado mínimo, mas quer ficar nas costas do Estado. Sarah Winter, ativista. Aí vem o Enzo, esse Enzo aqui, ele não sabe nem o que ele é. Marco Leziza, líderes nas ruas, é um outro cara também que adora McDonald's ou Burger King. Rafael Moreno, membro do movimento Brasil Monarquista. Será que ele sabe que é economia keynesianista ou economia austríaca? Aí depois veio um cantor humorista, Rei Bianchi, Wilson Lima, Eduardo Portela, Edson Solomão, é tudo político isso aqui, e Rodrigo Barbosa Ribeiro. Então eles estão tudo nas custas do governo, aliás, do Estado, né, para poder defender as suas ideologias. Ou seja, eles acham que impondo, entendeu, interferindo no livre-arbítrio das pessoas, as coisas vão acontecer. Nem Jesus Cristo vai descer da terra para querer interferir no seu livre-arbítrio, no seu free agent. Você sabe por quê? Porque eles vão deixar de ser Deus. É algo importante. O que você faz é mediante a sua escolha. Antes de você fazer qualquer coisa, você já pensa. Você já maqueia aqui na mente. Você pensa o que você vai fazer, depois você atua. É assim que funciona. Se você faz coisa errada, você vai colher coisas lá na frente. Vai ter sempre as consequências. Então é isso. Então, isso que é o livre-arbítrio. Se você sabe, você não vai orar. Eu não vou orar aqui para mim conseguir roubar o Banco do Brasil. Não tem sentido, gente. Não tem sentido. Então, o ministro Fachin foi escolhido como relator na ação apresentada por presidente Jair Messias Bolsonaro, para garantir os direitos fundamentais da liberdade de expressão das redes sociais. Agora imagine se o Brasil não tivesse isso. Me explica. Então, segundo o Bolsonaro, o pedido foi formalizado pela Advocacia Geral da União, a AGU aí, visando o cumprimento dos dispositivos constitucionais. O mais interessante disso, depois que o Bolsonaro propôs a ação, depois que o ministro Alexandre de Moraes ter ordenado bloquear o Twitter, o Instagram, o Facebook, tudo que acontece aqui com o Trump é incrível, parece que é um repeteco, ele segue um script. O Bolsonaro ele tem que falar o que está escrito segunda, terça, quarta, quinta, já vem preparado a agenda para que realmente as coisas aconteçam. Então a ação não caiu nas mãos do Fachin por sorteio, mas por prevenção o ministro já relatou o caso semelhante. Então aí tem dois entretanto. Então o presidente do STF, que é o ministro Dias Toffoli aí, que ainda a corte está em recesso, mas o governo pede que o STF que reconheça
a interpretação do Código do Processo Penal e que autorize ordens de bloqueio, de interdição ou suspensão de perfis de pessoas em redes sociais. Então, esses bloqueios ou suspensão de perfil das redes sociais priva qualquer cidadão, gente, de que sua opinião possa chegar ao grande público. Então, você não pode se manifestar em todos os aspectos. Então, encoa-se a voz do modo mais abrangente. Então, nos dias atuais que a gente vive essa prática, né, como privar um cidadão de falar? Então, essa é a analogia. Então, eu fiz um contraponto para que vocês realmente pudessem entender aí o que está acontecendo. Por um lado, o presidente quer vetar porque ele treme de medo de ver o povo na rua fazendo o que deve ser feito. Então amanhã os metroviários, eu acho que já é terça-feira aí no Brasil, vão parar. Então eu já vi isso no passado. As torcidas foram na linha de frente, tiro meu chapéu para eles. Os caras dos aplicativos também são trabalhador, irmão da gente também, tiro o chapéu, foram lutar lá por uma boa causa. Mas o mais importante disso é que são coisas que vai e que voltam. Elas não permanecem na constância. Por isso que eu falo da diferença do protesto, da manifestação e do processo revolucionário. Então, você vai ver paulatinamente professores entrando em greve, porque isso vai continuar enquanto nós não quebrarmos o sistema. Isso vai continuar aleatoriamente. Essas greves dos metroviários, dos bancários, enfim, porque quem ganha, quem dá as cartas são essas pessoas que estão aí. Então, o governo de Bolsonaro mantém aí um protocolo, um dossiê antifascista para poder organizar perseguição política. Isso é grave, gente. Isso é grave e se nós da esquerda, nós nacionalistas e progressistas, principalmente as pessoas que têm blog, canal e site com os sites da esquerda, ficar aí se preocupando em querer viver o protagonismo, em ser celebridade e de inflar. Tenho milhares e milhares de pessoas inscritas no meu canal e não se unir em único sentido e sentimento para fazer algo, para traçar uma meta, para realmente colocar em cima da mesa um plano de ação, algo para a sociedade, vai perder literalmente o espaço. Porque o presidente Bolsonaro e seu clã, a sua corja, eles pagam não só Gazeta do Povo, Poder 36 e vai aí, antagonista, Terça Livre, justamente para poder beneficiar o próprio governo proto-fascista. Então tá dada essa sugestão, isso é gravíssimo, isso aí fere aqui na América, a gente tem duas carteirinhas, claro, porque nós somos não só independentes, mas jornalistas que representam a comunidade em todos os aspectos, a gente tem essa liberdade de expressão e pelas vias de fato, a gente também tem que protect yourself, você tem que se proteger contra todas essas benesses que virão contra o Estado soberano como um todo. Então isso é importante a gente entender realmente que se isso acontecer no Brasil, nós vamos perder o nosso espaço progressista. Pense nisso, gente, é sério, é importante, e tudo isso que está sendo feito é contra aquelas pessoas que querem ajudar o povo, aquelas pessoas que realmente querem trabalhar para que o povo realmente possa ter algo digno e significante. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.